seja bem-vinda ao nosso último devocional do desafio de 21 dias com Deus. Chegamos aí no nosso último dia. Eu estou muito feliz porque nós conseguimos, fomos fiéis, sem forçar, né? Como vocês podem ver, esse aqui tá sendo o dia 13. Teve dias que a gente não pôde subir devocional aqui. Eu percebi que estava acumulando e aqui o propósito não era que a gente acumulasse as coisas, mas sim que a gente fizesse com excelência. Eu acredito que foi um tempo maravilhoso. Quero continuar trazendo os devocionais aqui para você, para finalizar aí esse número 21 durante essa semana. Fica aqui comigo, continue acompanhando os devocionais que eu vou estar liberando. Hoje a gente vai dar continuidade para finalizar o versículo que nós paramos no Salmo 51, que foi ali um espírito pronto, né? A gente falou semana passada do espírito pronto para obedecer. Então você vai pegar aí agora, vai abrir a tua Bíblia em Salmos, capítulo 51, no verso 10. E a gente tá no verso 12, perdão, que diz: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Amém? Antes de mais nada, nós vamos orar, apresentando ao Senhor esse momento, agradecendo a Ele por mais uma oportunidade de estar aqui fazendo esse devocional. Pai, obrigado pela Tua presença em nossas vidas, obrigado pela vida de cada mulher que está aqui, cada mulher que se posicionou nesse tempo para viver esse propósito. E eu te peço, Pai, guarda a vida de cada uma delas, abra os olhos, os ouvidos, que elas possam ter entendimento da Tua palavra para aplicar na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina, e assim fazer com que a Tua presença, a Tua glória seja vista. Em nome de Jesus, me conduza que tudo aquilo que eu falar, elas possam ouvir e compreender aquilo que o Senhor tem para dizer. Em nome de Jesus, meu amigo Espírito Santo, vem comigo. Amém? Então, bora lá? Vocês viram aí, visual novo, né, gente? Meu Deus, eu ainda tô tentando me acostumar com este cabelo, que olha só isso aqui. Mas, enfim, uma hora a gente se acostuma, uma hora dá certo. Ai. Então, né, hoje eu quero que você abra comigo em Atos, capítulo 16. Atos 16, verso 16. Então a gente parou em um espírito pronto para obedecer. Nós aprendemos sobre um espírito pronto, o que fazer para ter um espírito pronto. Se você não fez esse devocional, volta lá, sem se ser um anterior, um antes do que a Lauren fez. A gente está falando como saber se o meu espírito está pronto. E agora que você identificou e sabe como fazer com que o teu espírito fique pronto, nós vamos caminhar a próxima parte do versículo do Salmo 51. Meu espírito pronto para obedecer. Teu espírito está pronto e agora ele precisa obedecer, porque existe um preparo no teu espírito para que você cumpra a vontade de Deus aqui na terra, o propósito que o Espírito Santo está te levando a viver. Então, deixa eu puxar mais essa mesa, que eu tô acabando ficando aí em cima de vocês. Mas aqui agora a gente vai ler a partir do verso 16, tá bom? Então diz assim, olha só que interessante isso, e quando você começar a ler aí agora, você já vai falar, meu Deus, que é isso? Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Aqui é Paulo e Silas, tá? Eles estavam indo para o lugar de oração. Gente, quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus do céu. No devocional que a gente falou do espírito pronto, qual é o lugar que prepara o teu espírito? O lugar de oração. E aqui Paulo e Silas estão indo para onde? Para o lugar de oração.
Enquanto eles iam para o lugar de oração, eles encontram uma escrava e ela tinha um espírito que ficava prevendo o futuro. Não vinha da parte de Deus esse espírito, era um espírito maligno. Através desse espírito, muito dinheiro aquela mulher ganhava para os seus senhores, para aqueles homens que ela trabalhava. A moça, ela começou a seguir Paulo e olha o que ela dizia no versículo 17. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha, até aqui por enquanto, mas nós vamos seguir. Como vocês viram aqui, Paulo e Silas estavam a caminho do lugar de oração. Isso já era um costume na vida deles, já era algo que eles praticavam, essa vida de oração. Eles sabiam o lugar aonde preparavam o Espírito e isso era costume. Ir ao lugar de oração. Enquanto eles estão indo ao lugar de oração, o que acontece? Eles encontram essa mulher. E essa mulher começa a segui-los com frequência. Ela começa a dizer que eles eram servos do Deus Altíssimo. Ela mentiu? Não, ela não estava mentindo, mas aqui é algo muito interessante. Ela não falava pela parte de Deus, ela falava pelo maligno. E o lugar de oração, já anota a primeira coisa aí: ele te trará discernimento, o dom do discernimento de espíritos, porque aqui Paulo, ele teve o discernimento desse espírito maligno que estava atuando na vida dessa mulher. Ela não estava dizendo isso repetidamente para trazer salvação com o propósito de levar vidas a Cristo. Ela estava fazendo isso com o propósito de ganhar dinheiro e também de matar aquilo que Cristo estava fazendo nascer através da vida de Paulo e Silas. Quando você vai para o lugar de oração, você recebe dons. E o discernimento do Espírito é ativado em você. Você começa a ter discernimento e começa a entender o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Isso está vindo para prejudicar a obra do Senhor na minha vida, na minha casa. Seus olhos são abertos. Por isso, você precisa do lugar de oração, do lugar secreto para preparar o teu espírito. Agora, o que me chama a atenção aqui é que Paulo, ele identifica, através do discernimento do espírito, aquilo é do maligno e o que acontece? Ele tem que obedecer. Paulo ficou indignado e voltou-se ao espírito e deu uma ordem: saia dela. Em nome de Jesus, saia. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Paulo aqui, ele sabia muito bem o que estava acontecendo. E ele sabia que o Espírito dele foi preparado para obedecer o comando que havia do Espírito Santo. O comando que vinha da parte de Deus. E qual era esse comando? Expulsar o espírito maligno que havia na vida daquela mulher. Mas e aí? O que acontece com esse passo de obediência? Nós lemos, aconteceu com que Paulo e Silas foram levados no meio de todos, foram açoitados,
foram presos. E naquele momento, eles estão obedecendo o Espírito. Eles estão com o Espírito pronto para obedecer. O que eles fizeram ali foram um passo de obediência. Mas aí que tá. O passo de obediência levaram eles à exposição, açoites e aprisionamento. Eles foram machucados por se posicionar em obediência. E essa palavra você precisa guardar no teu coração, porque muitas das vezes o nosso posicionamento de obediência aqui na terra, com o Espírito pronto, vai trazer oposição para as nossas vidas. Vão ter levantes, pessoas vão se levantar contra aquilo que o Espírito mandou você fazer. Um posicionamento de obediência que o Espírito te levou a fazer. Então possa ser que quando você se colocar nesse lugar de obedecer, tudo vai desmoronar. Vai ficar claro que você está na mão contrária. O que nós fazemos aqui na terra é andar contrário ao mundo. Teu passo de obediência ao que o teu espírito preparado vai receber, vai fazer com que você esteja em um lugar tão muito favorável. Não vai ter aplausos, não vai ter elogios, não vai ter abraços, ótima recepção, um cenário legal, favorável para a tua vida. Muitas das vezes vai ser um lugar solitário, um lugar de dores, um lugar de marcas, porque Paulo ali está sendo açoitado e mais para frente nós vamos ver, causou feridas no corpo de Silas. Então este lugar de obediência nos traz um cenário contrário àquilo que o mundo acha que é a aprovação. Por isso que a minha carne e a sua carne resiste. Ela luta para não entrar neste lugar de oração, para não ir para este lugar de oração que Paulo e Silas iam diariamente. A nossa carne, ela luta, como nós falamos no outro devocional. É por isso que muitas das vezes não conseguimos ir, porque indo lá, o teu espírito vai ser pronto e você vai ter que obedecer os direcionamentos que Deus vai dar. Porque não tem como uma pessoa que está com o espírito pronto não conseguir ouvir as direções do Senhor. Talvez você não está ouvindo as direções do Senhor nesse tempo para a tua vida, para a tua casa. Sabe por quê? Porque o teu espírito não está pronto. Você não tem intimidade no lugar secreto. Você não vai a esse lugar de oração. E obviamente você não recebe instruções para este tempo. O lugar de oração é o lugar que vai preparar você e vai te dar autoridade e coragem para obedecer, porque aqui nós vemos Paulo esperando até que ele fique indignado, se levanta e fala: saia agora em nome de Jesus, espírito desta mulher. Por quê? Porque ele sabia que esse passo de obediência traria algo no mundo natural, no mundo espiritual. E é isso que eu e você precisamos trabalhar. Talvez você está num cenário de injustiça. Você está num cenário como Paulo e Silas foram colocados, foram lançados. Talvez você está olhando e falando: cara, eu decidi obedecer. Eu decidi me posicionar naquilo que Deus falou comigo. E olha o que está acontecendo na minha vida. Olha como que está sendo. É aí que o Senhor está dizendo para você: filha, nesse lugar que eu te levantei para estar, é nesse lugar de obediência que eu vou fazer acontecer. Só que você precisa entender que eu uso desse cenário de injustiça, desse cenário contrário àquilo que o teu coração imaginou que seria, para que a glória, para que o propósito cumpra na sua vida, atinja outros. Então, aqui, gente, eu comecei a suar aqui, misericórdia, deixa eu prender esse cabelo. Então, aqui a gente vê claramente a guerra que existe dentro de nós em obedecer os comandos do Espírito. Por quê? Porque
nós não deixamos o nosso espírito ser preparado. Nós não deixamos o nosso espírito ser preparado diariamente. Mas se você decide ir para o lugar de oração, eu te garanto que você sai de lá diferente. Você sai de lá com tudo o que você precisa, com coragem, ousadia, com a tua armadura bem posicionada, colocada. Você sai de lá sabendo o que é para fazer. Você sai de lá totalmente respaldado na palavra para caminhar e cumprir o propósito que Deus quer que você cumpra. Ainda que tudo vai desmoronar, ainda que pessoas vão se levantar contra a tua vida, que o cenário ruim vai chegar, você não vai recuar, você vai permanecer, porque você tem o espírito pronto para obedecer. Paulo não recuou, ele foi lá, ele permitiu ser açoitado e Paulo tinha conhecimento, e mais pra frente vocês vão entender o que eu tô falando. Paulo, ele não parou, ele permaneceu, ele deixou ser levado, ele e Silas deixou ser levado e ser presos. Aqui nós vemos que Paulo e Silas estavam cientes que o passo deles de expulsar aquele espírito maligno, de obedecer o comando do Espírito Santo, não ia trazer aplausos, não ia trazer aprovação de pessoas, não ia trazer um cenário glorioso para eles. Não, eles sabiam que o cenário que viria era um cenário de dor, era um cenário de opressão, era um cenário difícil, e eles permanecem. Tá faltando isso em mim e em você. Talvez você não está conseguindo obedecer o que o Senhor tem porque você está esperando aplausos. Você está esperando a aprovação de pessoas. Você está esperando um cenário lindo, perfeito. Não, Deus está te dizendo: caminhe, continue, porque mesmo que tiver pessoas dizendo que não, pessoas te desmotivando, cenários ruins, eu estou te dando a ordem, obedeça. Amém? Então, você vai sofrer, você vai perder coisas, pessoas vão sair, vão te abandonar, mas continue, minha irmã. Continue naquilo que o Espírito te levantou para fazer, porque o teu espírito está pronto. E existe propósito no seu passo de obediência. E foi o que aconteceu aqui. Paulo foi obediente, mesmo no meio das injustiças. Ele permaneceu porque tinha propósito. E ali nasce uma igreja. Vidas são salvas. O propósito acontece e nós vamos ver aqui em diante que no verso 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas, olha isso que lindo, estavam cantando, estavam orando, e os outros presos ouviram. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Olha isso, ele não se corrompeu. Ele poderia fugir achando que era um livramento da parte de Deus. Não, o espírito de Paulo estava pronto e ele sabia o que ele precisava fazer: permanecer, para o propósito cumprir, para a igreja nascer e o alvo ser atingido. Ele ficou, ele permaneceu e disse: estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? A alma dele encontrou salvação. Olha que incrível isso. Esse homem foi encontrado, foi achado. E aqui o Espírito pronto cumpre o que o Senhor chamou para fazer. Mais adiante nós vamos ver que Paulo e Silas respondem: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Pregaram a palavra de Deus a ele e todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles.
Olha isso, esse homem foi tão tocado profundamente, reconhecendo quem Cristo é na vida de Paulo e Silas, ouvindo e vendo um espírito obediente. Ele se rende e começa a lavar as feridas causadas neles pelo Evangelho. E ele lava, e naquele mesmo momento, ele e todos foram batizados. Eles não perderam tempo, se entregaram, tiveram um verdadeiro encontro com Cristo e se renderam. O que você está esperando, minha irmã? O que você está esperando? Você teve um encontro com Cristo. Se lance nesse lugar, se renda sem reservas, deixe Ele te lavar, deixe Ele selar a aliança que Ele fez contigo, esse relacionamento. E aqui todos foram salvos, ainda que o cenário era difícil, até para esse carcereiro. Ah, meu Deus, talvez o cenário eu vou fazer isso e como vai ficar aqui? Como vai ficar toda essa história que eu tenho neste lugar? Deus está dizendo, vem, vem, porque a sua hora chegou. E foi assim com eles. E logo após, ele leva eles para casa, dá refeição. Todos se alegram muito por haver crido em Deus. Ali houve alegria, houve salvação, houve vida nova. Houve nascimento de uma nova igreja. Nasceu uma igreja. Então aqui eu quero que você preste atenção. Há um propósito no seu posicionamento de obediência. Há um propósito na sua postura. O teu espírito está sendo preparado para um propósito. Para obedecer, para seguir os comandos que vêm do Senhor. Mas se você não se levar a este lugar de oração e deixar ser preparada, não vai fluir. E aqui pra gente finalizar, deixa eu ver se eu não perdi nada aqui do que eu anotei. E aqui a gente vai ver que quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com a ordem. E olha a ordem, solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo, os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertos. Agora podem sair e vão em paz. Os magistrados ali eram as autoridades daquela época. Era quem tinha o poder nas mãos de mandar prender, de mandar punir. Eles tinham esse poder. E ali eles estão dando uma ordem, solte esses homens. Soltem, eles estão livres. Só que Paulo, ele sabia, ele tinha conhecimento. E Paulo, ele diz, olha o que Paulo diz: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão, e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados, vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa da Lídia, onde se encontraram com os irmãos e encorajaram, e então partiram. Paulo sabia sobre a lei romana, que não podia fazer o que os magistrados fizeram com eles. Paulo sabia que eles não podiam fazer o que fizeram com eles. Eles foram açoitados, foram presos, sem um julgamento formal. Era uma lei. Eles poderiam sofrer algo gravíssimo, a ponto de perder o cargo deles. Então, nessa hora, eles ficam atemorizados. Vão até Paulo e Silas e pedem desculpas pessoalmente, liberta-os pessoalmente, vendo que eles haviam cometido um erro. E aqui o que o Senhor quer falar para mim e para você é que muitas das vezes a lei vai falhar, a lei vai ir contra, a lei não vai agir conforme ela deve agir, mas Deus está dizendo para você: quem te justifica sou eu sou a sua justiça. Sabe por quê? Paulo poderia ter colocado o propósito por água abaixo, se naquele momento que eles levam ele a
após dizer para o espírito sair daquela mulher, se ele se posiciona e fala: ei, vocês estão querendo me açoitar? Eu sou romano, não pode ser feito isso. Vocês não têm o direito de fazer isso sem um julgamento formal. Vocês não podem se posicionar dessa forma. Paulo poderia muito bem ter falado isso. Paulo e Silas poderiam muito bem ter colocado isso diante deles. Só que ele sabia para qual propósito ele estava ali. Ele sabia que se ele fizesse isso, não seria levado à prisão, e dentro da prisão ele não teria acesso àquele carcereiro e a casa dele não seria salva. Então, talvez você está neste cenário, lutando por algo, batendo o pé com a justiça, querendo algo que o Senhor está dizendo: deixa falhar. Deixa falhar, porque eu tenho propósito nisso. Eu não sei se você tem uma causa na justiça, eu não sei o que é, mas Deus está dizendo para ti: ei, deixa a lei, mas confia na minha lei, confia no meu propósito, porque eu quero fazer algo nisso. E se você continuar insistindo, a glória vai ser sua. E eu te digo, não vai ter propósito nisso. Não vai ter propósito, porque aquilo que Deus faz é perfeito, é agradável, sabe? Ele consegue atingir, ele consegue fazer com que muitos reconheçam que ele é Deus. Ele consegue fazer com que o propósito aconteça. Então você precisa largar esse controle, sabe? E deixar com que o Senhor faça. Porque se Paulo age desse jeito, ele coloca o propósito por água abaixo. Então aqui eu quero que você entenda que ele esperou o momento certo de agir. Ele esperou a hora certa de colocar a lei, de colocar o conhecimento que ele tinha. Deus está dizendo: você está cheia do seu conhecimento, cheia de todas as coisas que o advogado apresentou para vocês. Mas eu estou dizendo: abandona esse plano e segue o meu plano. Vai parecer que falhou, vai parecer que deu errado, vai parecer as feridas, a prisão, mas eu estou aí e estou dizendo para você, filha, filho, olha, eu vou trazer propósito nisso. Eu vou trazer alegria e salvação. Vai ter a minha glória revelada nisso. Então, em vez de você se sentir injustiçada e ficar batendo o pé nisso, o Senhor está dizendo: permita eu te levar, deixe eu te conduzir nessa situação, para que o propósito divino aconteça e assim muitos possam ver que o Senhor é Deus. Se é um testemunho que você está querendo contar, se é um testemunho que você está querendo levantar, você não está permitindo Deus fazer. Para você contar um testemunho e as pessoas serem tocadas e levadas à fé, a esse lugar de oração, você precisa deixar Deus te conduzir da forma certa. E talvez as feridas vão aparecer, aprisionamento vai vir, as vozes contrárias surgirão e o cenário imperfeito também. Mas o Senhor está dizendo: eu estou lá e o meu propósito vai acontecer se você permanecer com o espírito pronto e obediente até o fim. Gente, essa é a palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Já deixa aí nos comentários o que Deus falou com você. O que o Senhor brilhou o teu coração nessa tarde? O que foi que Ele saltou aos seus olhos, sabe? Se você tem uma causa na justiça, eu oro para que o Senhor te conduza neste lugar, para que Ele te dê discernimento, para entender quem está te ajudando, para entender se isso vem da parte de Deus ou não. Eu oro para que você tenha sabedoria e compreenda o que é para você fazer nessa situação. Talvez você está numa situação delicada, aonde você se encontra injustiçada, aonde você se encontra açoitada mesmo. Você foi humilhada publicamente, você passou por um processo muito difícil, mas o Senhor está dizendo: não faça justiça com as suas mãos, não acione a lei que você sabe que tem direito, deixe eu te conduzir neste lugar. Tem a hora certa que você vai acionar essa lei e que ela vai se alinhar com o meu propósito.
mas você precisa estar nesse lugar de entendimento, de discernimento no Espírito. É isso, chegamos ao fim do nosso devocional. Espero que Deus tenha falado ao teu coração, que o Espírito Santo tenha mostrado a você, te conduzido este lugar de obediência. Que a tua casa possa experimentar e provar disso a partir desse posicionamento que você está tendo de ir para o lugar de oração. Fica aqui comigo, vou tentar trazer para vocês a continuidade aí, dia 14, dia 15, 16, até chegar ao 21, devocional, oração. Lá no grupo eu vou comunicando com vocês conforme eu for soltando, tá bom? Muito obrigada por esse tempo, esses 21 dias. Quero fazer aquele vídeo que eu falei, se você tem um testemunho, me manda, que eu quero montar e soltar aqui no YouTube para que a gente possa assistir e ouvir os testemunhos que aconteceram nesses dias, que foi maravilhoso, que Deus operou em nosso meio. E é isso, gente. Um beijo. Se você não me segue ainda nas redes sociais, já me segue, Elvira.Mourão. Por lá eu vou estar soltando mais algumas coisas do que vem aí nesse novo tempo que foi gerado dentro desse desafio. Um beijo, até o próximo.